Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do nosso Hora H, assim de informação. Nesta terça-feira você vai acompanhar tudo conosco a partir de agora. Primeiro de tudo, a sessão de ontem da Câmara Municipal teve, pode-se dizer assim, dois grandes micos da direção do Poder Legislativo. O pessoal ganha muito bem na Câmara Municipal, o diretor-geral ganha coisa de 20, 22 mil reais por mês, e de repente essas falhas acabam sendo grotescas, por isso que eu digo que são verdadeiros micos. Então, dois micos ontem. Lembram-se que nós começamos o ano legislativo? Nós começamos com aquele relógio digital que faz a marcação do tempo que os vereadores falam, sem funcionar, aliás, sem estar instalado. Diz que foi mandado para revisão, aquela coisa toda, mas a Câmara ficou parada um tempão. Ela tem recesso de meio de ano, ela tem recesso de final de ano. Quer dizer, o pessoal tem férias lá de 60, 90 dias. É uma coisa assim absurda. Aqui o que já foi abolido e modernizado e trazido para mais perto da realidade do povo brasileiro em outras câmaras municipais, aqui nós relutamos ainda. Não, meio de ano tem que ter férias para os vereadores viajarem, onde já se viu trabalhar direto, de sol a sol, pelo amor de Deus. Uma vez por semana eles se reúnem. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, a Câmara ontem teve dois grandes micos. O primeiro deles veio logo no início da sessão, quando o presidente Luiz Eduardo Nardi foi surpreendido por uma pauta que não era a pauta da sessão ordinária desta semana, de ontem, segunda-feira, e sim a pauta, o roteiro de uma sessão solene. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com outra. E aí o vereador acabou, na verdade, ficando bastante constrangido, presidente da Câmara. Acompanhe o áudio. Eu não tenho vídeo, eu tenho o áudio apenas, você vai ouvir. Logo após a chamada de presença dos vereadores, daquela maneira como a gente ia para a escola e o professor, fulano de tal, presente, Joãozinho, presente, Maria, presente. Isso é feito com os vereadores também. Não tem lá um sistema digital, eletrônico, coisa que o vale. É na garganta mesmo e está muito bom para o tamanho da encomenda, né? E aí foi feita a chamada dos vereadores, o segundo secretário, que é o Samuel da Farmácia, fez a chamada, os vereadores presente. Aí o presidente dá início aos trabalhos. Ele vai dizer assim, havendo número regimental, porque tem que ter um número mínimo de vereadores presentes para dar quórum na sessão, para ter então o início dos trabalhos legislativos. Então, no momento em que ele vai dar a abertura dos trabalhos, ele pede um minutinho de paciência, porque ele não tinha a pauta. Aquilo que a gente recebe, eu acho que eu devo ter até aqui no meio, tenho essa pauta aqui que nós recebemos, todos nós recebemos, e devia estar nas mãos do presidente, para ele acompanhar os trabalhos, aquela coisa toda, que tem as indicações, os requerimentos, os projetos de lei, por aí vai. E de repente, quando ele bate o olho, era o roteiro de uma sessão solene. Você vai perceber pelo áudio que o Nardi fica, a voz dele vai diminuindo, quase some. Ele fica extremamente constrangido. Preste atenção, vamos acompanhar o áudio. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Vou pedir um minuto de paciência aos senhores vereadores, porque na realidade a pauta que nós temos aqui, ou as indicações são de uma sessão solene. Passemos ao expediente. Hora H. Vê se pode um negócio desse, né? Tem um monte de funcionário na Câmara Municipal. A estrutura não é micro, é macro. E são todos muito bem remunerados. Então esse tipo de equívoco não pode acontecer, né? O segundo mico da sessão de ontem ocorreu quando o vereador Cícero do Ceasa já estava na tribuna para defender um projeto de lei de autoria dele dispondo sobre a publicação e a disponibilização no método Braille, aquele para cegos, de todas as leis e códigos do município. Só que ele já havia ocupado a tribuna da Câmara com esta mesma finalidade anteriormente, na sessão passada, mas a direção da casa não atentou para esse detalhe. Quer dizer, se isto está fugindo ao controle da direção da casa,
Imagine o que pode estar escapando por aí, não é verdade? Nos faz e nos permite pensar e imaginar uma série de situações. Outros vereadores acabaram chamando a atenção para esse erro, foi consultado o pessoal lá da TV Câmara, viu? Não, de fato, ele já ocupou a tribuna anteriormente, nós temos até os arquivos, coisa e tal, aí fica aquele burburinho, e então, de maneira também constrangedora, o Cícero do Ceasa deixa a tribuna da Câmara e não faz, então, a defesa do projeto dele. Aliás, um parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara foi pelo arquivamento desse projeto, alegando que, abre aspas, a matéria invade competência privativa do Executivo Municipal, gerando um vício de irregularidade que torna a matéria inconstitucional, fecha aspas. Então, pela inconstitucionalidade arguída pela Comissão de Justiça e Redação da própria Câmara Municipal, foi para o arquivo o projeto. Assinam este parecer o presidente da comissão, o Capacete, e os membros Sônia Tonin e o Choquito. Então vejam, senhores, dois micos, erros crassos primários numa única sessão legislativa. E o presidente Nardi pode até minimizar essa questão. Não, mas é uma após a outra. Está na hora do pessoal trabalhar com um pouco mais, eu não diria nem de seriedade, de atenção às questões relativas às sessões da Câmara Municipal. Eu quero fugir um pouquinho dessa questão de Câmara e vou para a televisão agora, canal aberto. TV Tem, se não me engano, o noticiário que é apresentado regionalmente aqui pela TV Tem, que é a Globo, a afiliada da Globo aqui na região, Bom Dia Cidade, se não me falha a memória, é o nome desse programa de notícias, às 7h15 da manhã, coisa desse tipo. E hoje apresentou a previsão do tempo. Sempre tem um erro, uma falha. Olha, como caiu a qualidade do jornalismo na televisão brasileira, principalmente as TVs regionais de alguns anos a esta parte. Caiu demais, caiu demais. A qualidade que se tinha anteriormente, quando ainda eram emissoras ligadas à Globo, da própria Rede Globo, exigia-se um padrão de jornalismo muito acima do que se tem hoje. Hoje é uma pataquada que não tem tamanho. E aí eu estava vendo hoje pela manhã, não é comum nesse horário assistir esse noticiário, muitas vezes eu estou acompanhando emissoras de rádio, coisa e tal, mas hoje especificamente estava acompanhando esse programa que é aqui da região, e aí entrou a previsão do tempo. Aí eu fiquei pirado, né? Mas será que hoje é segunda, é terça? Que dia que é hoje, afinal de contas? E aí a previsão do tempo citava que hoje o tempo seria assim, assim, assado, mostrando o quadrinho da segunda-feira. Amanhã o tempo vai ficar assim, assim. O amanhã seria terça-feira, que na verdade é hoje. E o quarta-feira é o quarta-feira amanhã. Nossa, que rolo, meu Deus do céu. Então vejam que tal qual a Câmara Municipal é uma estrutura mega, não é? E as coisas escapam de uma maneira assim absurda, como não deveriam. Eu vou até acessar aqui o meu e-mail. Estou digitando no momento em que estou conversando com os senhores. Muito bem, vou só bater aqui a minha senha agora, para que eu tenha acesso à minha caixa de mensagens, porque eu tenho cá comigo, e ontem nós até apresentamos essa situação aqui em nosso programa, com a presença aqui do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, o Eduardo Nascimento, de que o edital de licitação do transporte público aqui de Marília, olha, acabo de receber aqui, o edital de licitação, ele previa e exigia que os ônibus das novas empresas ganhadoras da licitação do transporte fossem licenciados no município. E de fato é assim, estou recebendo uma cópia aqui do edital de licitação que a prefeitura propôs e que foi comprado pelas empresas participantes da licitação e que resultou, depois de toda a confusão do mundo, na declaração como ganhadoras das empresas Grande Bauru e Cidade Sorriso, que aqui operam com o nome, respectivamente, de Grande Marília e Sorriso de Marília. Muito bem, está previsto no edital que elas licenciem os seus veículos na cidade, porque é recurso a mais que fica no município, né? Ontem a gente falava que o município perdeu a grande chance de cobrar luvas para que essas empresas entrassem aqui, como faz com a conta bancária dos servidores, né? Quando muda de banco, o Banco do Brasil, se não me falha a memória, pagou 10 milhões de reais, ou eu não sei que banco que nós temos hoje, se é Itaú, o Banco do Brasil, por onde sai o pagamento dos servidores. Alguém pode me confirmar isso? Mas o banco que está hoje, que detém as contas
da prefeitura, ele antecipa, ele bota uma grana na frente. No caso aqui, acho que foi de 10 milhões. Imagine o tamanho, o porte de uma licitação, o valor de uma licitação de 15 anos, como essa que nós tivemos no transporte público, quanto é que se poderia cobrar de luva para essas empresas se instalarem aqui. O edital podia ter previsto isso, o município ficava com recursos para fazer uma série de serviços, perdeu essa oportunidade, mas ainda tem essa questão do licenciamento dos ônibus. Você já pensou fazer em outra cidade? Nós perdemos todas as taxas, todos os tributos que são devidos ao município, IPVA, por exemplo, 50% fica aqui. Quando a placa, o licenciamento é feito aqui na cidade, não é verdade? Não é assim que funciona? E aí, eu quero que mostrem as imagens. Ônibus da aviação Sorriso de Marília, são os vermelhinhos, nós vamos ver aí no vídeo agora, estão todos corretos. Esses ônibus aí, a empresa, a sede dela fica em Curitiba, no Paraná, e essa empresa, eu tenho as imagens ou não tenho? Eu tenho as imagens? Então vamos colocar no ar, por favor. Nós vamos colocar as imagens para provar o que eu estou falando. Está aí o ônibus vermelhinho, então, que é da Sorriso de Marília, e a placa de Marília, como os senhores viram. Vamos aproximar uma outra placa agora para ficar mais claro. Olha aí, tudo certinho. Marília, placa vermelha, que são veículos de aluguel, tá, tudo nos trinques. Agora, para aí a imagem. Agora é a Grande Bauru, que aqui opera com o nome de Grande Marília. Estão com placas da cidade de Bauru, onde fica a sede da empresa. Nós falamos isso ontem, mas sem a certeza, a convicção absoluta, eu até questionava o meu entrevistado aqui no estúdio, mas como aqui a gente prima pela coisa correta, nós fomos buscar as imagens ontem mesmo e trouxemos aí. Então os ônibus da Grande Marília estão com placas de Bauru. São 63 veículos que estão com placas de Bauru, a cidade de Bauru. Estou até adentrando aqui, acionar a minha calculadora aqui no celular, enquanto eu estou conversando com os senhores. Admite-se cada ônibus desse um valor de R$100 mil, eu não sei se é mais, são 4% que se paga no licenciamento, não é? Então aí você teria R$4 mil por veículo, se você multiplicar por 63, você tem 252 mil reais, que poderiam estar sendo pagos aqui no município e na verdade estão indo lá para Bauru, porque o ônibus, pode soltar a imagem agora, com placa de Bauru. Eu fiz o cálculo super rápido aqui, nem sei se é esse o percentual mesmo, mas vamos voltar. Eu estou com o trecho do edital de licitação emitido pela prefeitura na licitação dos ônibus. Diz no item 4.5, a concessionária deverá dispor de frota de veículos necessários à prestação do serviço e que satisfaça as exigências da lei e as especificações contidas no edital e seus anexos. Item 4.5.1. Todos os veículos de sua frota deverão ser licenciados no município de Marília. Então a Sorriso de Marília não está com os veículos, aliás, a Grande Marília não está com os veículos licenciados aqui, somente a Sorriso de Marília. Item 4.5.2. No caso de veículos licenciados em outras localidades, a concessionária deverá transferir as licenças dos veículos para o município de Marília, seguindo o cronograma do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, para a renovação do licenciamento, sob pena de incorrer em multa contratual. Está aí, portanto, os termos dos itens, né, que tratam desta questão no edital de licitação dos ônibus aqui na cidade. Uma empresa com os ônibus emplacados na cidade, absolutamente correta, e outra empresa com os ônibus emplacados fora daqui. Será que não deu tempo? Não previram isso? A licitação é antiga, pô. Começou em 2010. As empresas foram declaradas vencedoras ainda no ano passado. Teve chão pela frente. Então, fica a observação, né? De que o que tem que ser, precisa ser, seguindo o que está no edital, que é a Bíblia, no que diz respeito a essa licitação dos ônibus. Tá aí, estão aí os itens os quais eu citei neste momento, ok? Nós estamos dando início ao nosso Hora H. Antes até de começar efetivamente o programa, ainda dentro do Flash, eu estou com um jornal aqui de Brasília, Jornal de Brasília, onde há fumaça, aí você completa, há fogo, licitação sob suspeita. E aí eu vejo ônibus aqui, me mandaram esse jornal. Advogados contratados pela consultoria que elaborou com o GDF modelo do novo sistema de ônibus de Brasília atuaram em favor de empresas que ganharam 2 licitações. E aí eu vou para páginas 4 e 5, onde trata desse assunto. E aí me espantei quando estou lendo a matéria aqui, falei, por que será que me mandaram esse jornal? Aí coloca aqui, ó,
Garrone Rec, Sacha Rec são, como os nomes evidenciam, pai e filho. Aparentemente, para uma empresa de iniciativa privada, usar como consultoria jurídica o escritório de um parente não significaria nada demais, não fosse por um detalhe. A banca de advocacia defende também, em várias causas, os interesses dos grupos Constantino e Gulim, que operam empresas de transporte em dezenas de cidades do país. Casos, por exemplo, das ações na Justiça de São Paulo envolvendo as empresas Transporte Coletivo Grande Bauru, do Grupo Constantino, e Aviação Cidade Sorriso, do Grupo Gulim. As duas que estão aqui em Marília. Olha, estão envolvidas em rolo também lá em Brasília, rapaz. Coincidência ou não, empresas vencedoras na concorrência em concurso no Distrito Federal pertencem aos dois grupos. A Aviação Pioneira, do Grupo Constantino, ganhou lá. Em Brasília, a Autoviação Marechal, do Grupo Gulim, ganhou lá também. As duas que têm ônibus aqui, que ganharam aqui. Aí fala de suspeitas envolvendo transporte público no Distrito Federal, denúncia apresentada há uma semana pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Cidadania, Ministério Público Federal, tá um rolo, Polícia Federal. Eu pensei que fosse só aqui, Brasília também e as duas empresas que estão aqui. Mamma mia, peixe graúdo, hein? Tubarão, não é lambari não. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio, Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural. Em 1904 era fundada a FIFA. Estão faltando 224 dias para o final do ano. E está começando agora a edição de número 106 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Transporte público, criada a comissão de vereadores para acompanhar transição entre empresas de ônibus. E são relatadas reclamações de usuários do novo sistema de transporte instalado na cidade. Servidores, vereador ataca a proposta da prefeitura para parcelar INPC em 3 vezes, dizendo que é um roubo no bolso do funcionário público. Mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria ainda não teve julgamento. Alterações no trânsito. Vereadores aprovam estudos e testes feitos pela Endurbe, citam mudança que deu certo e sugerem modificações ousadas no sistema viário de Marília. Quando eu falei dessa modificação, teve gente... Esse Ailton Medeiros é linguarudo, queixo de cabra, tá falando demais. Os senhores vão ver. Senhores vão ver. E PREM, com apenas 3 votos contrários, a Câmara aprova projeto que fixa juros mensais, dispensa multa e disponibiliza a totalidade do FPM para garantir o parcelamento das dívidas previdenciárias. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Diário Oficial do Município, edição desta terça-feira, traz a nomeação de mais um servidor em cargo comissionado, é o coordenador de projetos viários, Vinícius Bueno Jimenez.
Ainda com relação ao camelódromo, eu já trouxe essa informação ontem, volto a trazer hoje. Nós tínhamos outros ocupantes de boxes do camelódromo sendo submetidos à investigação de comissão especial presidida pelo servidor Jairo Florencio Carvalho Filho, porque teriam se envolvido em blitz policial feita ainda no mês de março do ano passado, onde foram encontrados produtos pirateados, principalmente DVDs e CDs, lá no camelódromo, o que é proibido pelo conjunto de normas que rege o funcionamento do camelódromo. E agora mais 2 comerciantes do camelódromo, já acho que meia dúzia já foram publicados anteriormente no Diário Oficial do Município, mais 2 agora submetidos à comissão especial criada pela Prefeitura para analisar essa situação, podem perder os boxes, né? O presidente ou diretor executivo, como queiram, do DAIM, o Francisco Manuel Giacha, está nomeando comissão de avaliação para verificar hidrômetros danificados, hidrômetros que não funcionam mais, destinados à venda como sucata. Tem uma série de veículos já feitos sucatas, equipamentos velhos, bombas que não funcionam mais e até hidrômetros que estavam no pátio do DAIM, instalado junto ao poço, se não me engano é o R8, que fica aqui perto da Glasmar, né, o início da Zona Norte, e que deverão ser colocados à venda como sucata através de licitação pública, processo de licitação. E agora já foi criada uma comissão de avaliação para os hidrômetros, e tem muitos, que não funcionam mais, que vão ser vendidos como sucata. Então isso tudo está no Diário Oficial, edição desta terça-feira. E vamos mudar o assunto de pato para ganso, vamos falar dos servidores públicos municipais. Aliás, os servidores me cobram uma barbaridade. E aí, como é que está a negociação da campanha salarial? 1º de abril foi a data base, nós já estamos no dia 21 de maio, como é que fica essa situação? Pois é, gente, ainda não tem posição definitiva nenhuma. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores, o Sindimar, no final da tarde da última sexta-feira, ainda não teve julgamento na Vara da Fazenda Pública de Marília. O julgamento, a sentença é aguardada a qualquer momento. Hoje pode sair a liminar ou não, é pedida uma liminar, né? O pedido de liminar é para garantir o pagamento do INPC integral, 7,22%, e de uma única vez para recomposição das perdas salariais dos servidores municipais nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores a 1º de abril, que é a data base da categoria. O advogado do sindicato, Rogério Mendes Bazo, está tentando desde ontem despachar com o juiz Dr. Silas Silva Santos, que é o titular da Vara da Fazenda Pública aqui de Marília, mas ainda não conseguiu essa audiência com o juiz. Agora à tarde ele está indo para o fórum, pode ser que ele tenha esta audiência com o juiz e já volte com alguma posição definitiva. A informação da Prefeitura foi, inicialmente, só para recapitular, de que não havia condição de conceder nem o INPC aos servidores, reajuste zero. Isso indignou a categoria, houve protesto após a Assembleia dos Servidores, teve panelaço, apitaço ali na frente da Prefeitura, e aí a Prefeitura então anunciou que daria 7,22% do INPC, mas em 3 parcelas ao longo de 6 meses. Em julho, em outubro e em dezembro. Aí atingiria os 7,22% no pagamento do 13º salário apenas. A categoria não aceitou, mandou uma contraproposta para a Prefeitura de pagamento desse índice de uma só vez, mas ficou sem resposta. O prazo de 72 horas venceu na última sexta-feira. Por isso, o sindicato ajuizou o mandado de segurança, que também foi deliberado na última Assembleia dos Servidores. Ontem, da tribuna da Câmara Municipal, o vereador Mário Coraini Júnior foi o único dos 13 vereadores, o único a se manifestar sobre a questão dos servidores. E saiu em defesa deles, atacando a postura da administração municipal. Veja aí. Já se viu aí que direito dele a 7,22% na data base, direito sagrado, na lei orgânica e constitucionalmente assegurado, vieram primeiro dizendo não vamos dar nada para deixar o sujeito triste, para concordar com qualquer acordo, e depois vieram com a disfarçatez, a falta de vergonha de oferecer um parcelamento desse 7,22 em 3 parcelas em 6 meses. É uma lesão, um roubo no bolso do funcionário público. Hora H. O único vereador a se manifestar. Então,
Vai saber, não? Vai ficando estranho tudo isso, né? Dá a impressão que estão deixando para lá. Os servidores não tiveram ainda um ponto final na negociação da campanha salarial 2013, muito pouco vai se falando sobre isso. Acho que nós somos aqui, dos programas que nós temos diários em veículos de comunicação aqui na cidade, um dos poucos, se não o único, este Hora H, nosso programa, a estar lembrando e mantendo acesa a chama, a reivindicação dos servidores diariamente. Todo dia a gente fala alguma coisa a respeito. Lamentavelmente ainda não tem nenhuma posição definitiva. É lamentável, porque são os trabalhadores que tocam a administração pública, que mantêm o funcionamento da prefeitura, não é verdade? São quase 6 mil famílias que estão aí na expectativa, e aí pelo menos a recomposição das perdas salariais dos últimos 12 meses. Será que nem isso dá 7,22%? Vamos aguardar, gente. Quem sabe hoje à tarde a gente tenha um posicionamento definitivo em relação a essa questão. A gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouquinho. Antes, deixa eu falar aqui do Jornal da Cidade, meu amigo Ademar Gonçalves, o proprietário, e toda a equipe. O jornal está bonito, agora colorido, está mais rechonchudo, ou seja, tem mais conteúdo e um material gostoso de ler, sempre com informações, principalmente aqui na página 2, de tudo que acontece na política e na administração aqui na cidade. O Jornal da Cidade, nosso grande parceiro, está sempre divulgando o nosso programa. Deixa eu ver aqui se tem aqui, onde traz o nosso anúncio, que página que está aqui? Página de número 5, uma entrevista com o Elinho Benetti, que é o secretário da Assistência Social, uma página inteira, o Elinho falando aqui ao Jornal Cidade, 22 anos de atuação no jornalismo aqui de Marília. Muito obrigado, viu? O pessoal sempre nos apoiando, sempre citando, inclusive, passagens e ocorrências aqui do nosso programa ao longo da semana. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo, volta já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis.
Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta com o nosso Hora H, vamos a mais um bloco de notícias e vamos falar de um assunto que gerou uma polêmica tremenda na semana passada. Nós, inclusive, fizemos reportagem com comerciantes que atuam na Avenida Vicente Ferreira, porque havia um estudo em curso pela Indurb para implantar mão única de direção na Avenida Vicente Ferreira no sentido centro-bairro, ou seja, no sentido Campo do Mac, Santa Casa, para ficar claro para os senhores. E aí foi feito um teste, só que os comerciantes reclamaram que esse teste não foi feito adequadamente, embora interditando a mão contrária, aquela que vem no sentido bairro centro, que vai da Santa Casa lá para o Campo do Mac, permitiram o estacionamento desse lado direito da Avenida Vicente Ferreira. Então não dava para quem estava no sentido único que se pretende implantar, estacionar do lado esquerdo para acessar os estabelecimentos comerciais que estão ali. E naquele trecho, de um lado você tem o Asilo São Vicente de Paulo, né? Depois você tem o Instituto do Coração, depois o Pronto-Socorro da Santa Casa, depois a Santa Casa. Então daquele lado direito não dá para estacionar. Então a maior parte desse trecho, que vai da rotatória ali da Rua Goiás até a rotatória de confluência com a Rua 9 de Julho, a maior parte fica sem poder estacionar do lado direito. E do lado esquerdo estava o pessoal estacionado no sentido contrário, embora o trânsito teoricamente interditado ali para fazer o teste. Então os comerciantes ficaram bravos, iniciaram o abaixo-assinado, procuraram inclusive o vereador da Câmara Municipal, o próprio presidente Luiz Eduardo Nardi, que tem escritório de engenharia num prédio existente ali na Vicente Ferreira, nesse trecho em que se pretende essa modificação. Enfim, isso tudo nós exibimos aqui. E essa polêmica acabou, na verdade, chegando à Câmara Municipal. Provocou manifestações de vereadores na sessão desta segunda-feira, sessão de ontem. Teve até quem fizesse sugestão de mudança bastante ousada no sistema viário, coincidindo com uma disposição já desde o início do ano da Indurb, que já foi informada e comentada com exclusividade por nós aqui no Hora H. Mas vem corroborar, vem estribar, alicerçar, sustentar aquilo que nós estávamos falando e que muita gente achava absurdo. Ô louco, mas vamos fazer isso mesmo? E olha, vou falar um negócio para você, viu? Vai acabar sendo a alternativa mais interessante para esta avenida. Mas vamos começar do começo. José Expedito Capacete, primeiro secretário à Câmara Municipal, elogiou o teste feito na Avenida Vicente Ferreira, disse que sempre vai existir gente contrária, mas o pessoal se acostuma depois, se habitua. Esse foi um recado para os comerciantes da Vicente Ferreira. E ele disse o seguinte, que ali perto do Hospital das Clínicas, mas aqui no Jardim Paraty, ali foi feita uma modificação e todo mundo aplaudiu. Acompanhe a manifestação do Capacete. Com referência a esse teste que estão fazendo ali na Vicente Ferreira, eu quero aqui cumprimentar o engenheiro Rogério, que foi contratado pela Indurb, para que esteja olhando esses pontos mais críticos da nossa cidade, para que esteja melhorando o trânsito. Nós tivemos na semana passada, o vereador Cícero, ali na rua José de Grande, no Paraty, eles fizeram uma intervenção que só houve elogio. Então, todos têm que ter iniciativa. Todos os projetos que você faça, que vai ter alguma alteração, sempre tem os pró, tem os contra. Então, eu creio que ele está em questão de estudo, é uma experiência. De repente, implanta essa mão única, dá certo, ninguém vai falar mais do assunto. Hora H. Você viu o recado, né? De repente implanta a mão única e aí ninguém mais vai falar do assunto depois que der certo, né? Se é que vai dar certo. Espero que sim. O vereador Zé Menezes também abordou as modificações feitas no trânsito, mas antes de tudo ele puxou
a orelha do presidente da Indurb, o delegado Kleber Pinha Alonso, que teria se atrasado 1 hora para uma reunião agendada com ele para amanhã de ontem, segunda-feira, dia da sessão da Câmara. Ele queria bater um papo com o presidente da Indurb, discutir algumas questões, inclusive da Vicente Ferreira, dos testes que foram feitos lá, e também uma sugestão que ele tem, que é esta que vem de encontro a uma proposta que já foi anunciada no começo do ano pelo presidente da Indurb, o Kleber, e que nós comentamos aqui, informamos aqui já algumas vezes, inclusive na semana passada. Mas vamos ouvir o Zé Menezes primeiro, puxando a orelha do presidente da Indurb. Marcou a reunião e o homem não apareceu, rapaz. Você acha que pode? Como é que foi esse negócio aí, ô Zé Menezes? Você agendou uma reunião lá? Eu, então, agendei hoje de manhã uma reunião com o diretor da Indurb e foi agendada através da minha assessoria, a assessoria dele, para as 9h30. E eu estava lá presente às 9h30 porque eu queria fazer para ele um pedido. Infelizmente, eu cheguei às 9h30, fiquei até 10h30, ele não chegou. Eu tive que me ausentar. Logo que eu me ausentei, ele voltou a me ligar dizendo que tinha chegado, mas estava com 1 hora de atraso, eu não podia ficar esperando. Hora H. Horário é horário, né? O relógio foi inventado exatamente para isso. O Zé Menezes informou da tribuna da Câmara a sugestão que pretendia fazer pessoalmente ao presidente da Indurb. Trata-se de uma inversão de mão de direção na Avenida Castro Alves, permitindo entrar na cidade no sentido norte e sul de uma maneira mais tranquila e certeira. Veja a proposta dele, é interessante. Acompanhe. Fazer um teste na Avenida Castro Alves. Por quê? Todas as pessoas que nunca vieram a Marília, que vêm a Marília entrando para a cidade vem de Tupã, vem de Pompeia e entra pela cidade, a pessoa tem dificuldade de chegar no centro da cidade, porque pega uma ruinha ali próximo da Caixa Econômica, anda uma quadra, vira à direita, aí depois pega uma outra rua que chama São Jorge, anda mais 2 quadras, vira à direita de novo, pega uma outra rua. Então é muito difícil a pessoa chegar até o centro da cidade, uma pessoa que não conhece a cidade. E eu queria propor para ele fazer um teste, fazer um dia ou 2 ou 3, no sentido de que houvesse uma mudança para que a Castro Alves tivesse a mão invertida. Ao invés da Castro Alves ser saindo da cidade, ela ser entrando na cidade. Ou seja, a pessoa chegar em Marília, ela vai pegar a Castro Alves, ela vai vir parar aqui no Banco do Brasil, na prefeitura, sem nenhuma dificuldade. Hora H. E olha, é acanhada a entrada realmente, porque depois que você passou ali pela Caixa Econômica, como ele falou, né, você tem que derivar e vai depois lá na frente na Comasa pegar a 15 de novembro. Essa passa a ser a via de entrada. Então é um zigue-zague, você vai cobreando, né? Como se fosse uma cobrinha, vai cobreando até você chegar lá na frente na 15 de novembro, e aí a 15 de novembro vira a via de entrada. Mas é uma rua estreita e tem estacionamento dos 2 lados em alguns locais, é uma coisa absurda. Em alguns locais não, no trecho inteiro da 15 de novembro, se não me falha a memória, né? É o trecho inteiro. Então, moral da história, fica um corredorzinho, fica aquela fila indiana para entrar na cidade. Uma cidade do tamanho de Marília já merecia uma situação diferenciada, né? Então, quem sabe inverter a mão de direção da Castro Alves. Você fala, mas e para voltar no sentido oposto, do centro, para sair em direção a Padre Nóbrega, a Tupã e outras cidades mais? Como é que faz? Parece-me que o estudo é a Santo Antônio, parece-me, o estudo seria a Santo Antônio. Então, a Indurb vem mapeando isso aí, vem fazendo a contagem de veículos para depois, então, em cima desses estudos técnicos, para isso foi contratado um engenheiro de trânsito, em cima disso, e não de olhômetro, no joelhômetro, né, como se costuma dizer, fazer modificações. Tem que fazer estudos realmente, depois os testes, para que a coisa funcione adequadamente, uma vez implantada a modificação. Mas eu gostei da sugestão do vereador Zé Menezes. Mudando o assunto de pato para ganso mais uma vez, a gente vai falar agora de transporte público. Uma comissão de vereadores foi criada na sessão de ontem da Câmara Municipal para acompanhar o processo de transição entre a empresa circular e as ganhadoras das licitações do transporte aqui na cidade, a Grande Marília e a Sorriso de Marília. O delegado Wilson Damasceno, o Samuel da Farmácia e o Capacete
foram nomeados pelo presidente Luiz Eduardo Nardi para comporem esta comissão. Já me telefonaram hoje, viu? É comissão de inquérito para apurar o negócio dos ônibus? Não, nada disso, gente. É uma comissão de vereadores para acompanhar, em nome da Câmara Municipal e não individualmente, em nome da Câmara, de maneira oficial, esse processo de transição que está acontecendo. Só isso. A solicitação foi verbal, feita pelo vereador Wilson Damasceno e aprovada pelo plenário da Câmara, como você acompanha nesse momento. Seja deliberado quanto à formação de uma comissão especial por Vossa Excelência, que venha acompanhar esse processo de transição, também participando desta casa, desse processo. Nós estamos vendo a Prefeitura Municipal, nós estamos vendo o Judiciário aí, logicamente, provocado, atuando, mas a Câmara Municipal, até esse momento, a não ser cada um por si, meio distante, até um tanto quanto distante. Então, solicito consulta ao plenário para que Vossa Excelência designe uma comissão especial para, juntamente com a administração direta, acompanhar toda essa problemática do transporte coletivo em Marília. Eu consulto o plenário a requerimento do vereador delegado Damasceno, da formação desta comissão por ele explicitada. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com esse encontro. Aprovado. Hora H. Logo na sequência disso, o presidente Nardi nomeou, então, a comissão com o Wilson Damasceno, com o Samuel da Farmácia e o vereador Capacete. Já o vereador Mário Coraini Júnior, ele apresentou relatos de reclamações de usuários dos ônibus depois da abrupta, não há outro termo para designar, foi a abrupta implantação do novo sistema de transporte. Já estava previsto, estava anunciado, mas liminar, contraliminar, efeito suspensivo e vai despachar não sei com que juízo e vem outra decisão. Virou uma salada, um forrobodó, o seu do boi, que a gente ficou perdido. E aí, quando você tem uma decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, na sexta-feira, dizendo, fica circular, suspende-se as licitações, suspende-se os contratos firmados pela Prefeitura com as novas empresas, e não muda nada, a 0 hora como previsto, 0 hora do último sábado, aí você fala, é isso que está valendo. De repente, 2 e pouco da tarde do sábado, mudou tudo, tira esse ônibus daqui, bota outro ônibus ali, e aí o pessoal vai analisar a tal da decisão que teria mudado tudo e ver que, na verdade, não está escrito em lugar nenhum que mudou tudo. Está uma salada, por isso que foi abrupta essa mudança. E eu vou falar sobre essa salada daqui a pouco, e eu quero que fique claro para todos que nos acompanham, que nós não estamos aqui puxando a sardinha para a empresa A, B ou C. Absolutamente. Nós estamos aqui abertos às informações que vêm das 3 empresas, do poder concedente, que é a Prefeitura Municipal, e principalmente do Judiciário, porque só o Judiciário para resolver essa salada, essa feijoada completa que virou o processo de licitação dos ônibus aqui em Marília. O Judiciário, nós pedimos, pelo amor de Deus, ao Judiciário, que resolva de vez esse conflito de competência aqui que decide, é lá que vai decidir, vale esse daqui, aquele lá não vale nada. Quem, enfim, do Judiciário tem poder para resolver? Quem? Primeiro de tudo, o vereador Mário Coraini. Ele diz que está ouvindo muita reclamação. E vejam só, os ônibus são maravilhosos, os novos ônibus, cheirando a novo. Eu fui comer um lanche ontem ali na Avenida Rio Branco e de repente pude ver os ônibus passando, só achei assim, muito lotados, parecia sardinha enlatada, o pessoal que estava indo em direção às universidades, não sei porquê, 6, 7, 8 ônibus passaram naquela direção, apinhados de gente, uma coisa maluca como eu nunca vi, uma demora pelos ônibus, muita gente, inclusive no lugar que eu estava comendo lanche, reclamando disso, mas os ônibus são bonitos, zerados, o pessoal está transitando com mais conforto, com toda certeza. Eu não estou reclamando de absolutamente nada nesse sentido, mas há reclamações do novo sistema que ainda não estaria completamente adequado àquilo que foi estabelecido pelo edital de licitação, como deveria ser. Acompanhe a manifestação do vereador Mário Coraini. Além de ônibus lotado, vi reclamações de pessoas idosas, portadoras
do cancelamento de alguns lugares nos coletivos que eram reservados a eles, então estavam indignados com isso, e o tempo de percurso. Por exemplo, o percurso do centro ao jardim universitário, às universidades ali, que demorava 15 minutos, está sendo feito em 40 minutos. O retorno de lá para o centro da cidade, que era em torno de 20 minutos, está em 50 minutos. Isso atrasando a vida de todo esse pessoal. Então a gente faz votos para que essa solução seja prontamente dada em Marília, que o judiciário pare de dar tantas liminares e tantos conflitos aí, porque acima de tudo está o interesse dessa população de ser bem servida e poder trabalhar. Hora H. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É a única queixa que se tem. Agora, o imbróglio jurídico que se estabeleceu são outros 500, é outra história. Isso aí a gente tem que primar sempre pela legalidade, pela lisura de todo o processo. E está muito escandaloso esse negócio, né? Ou a gente vai passar uma borracha sobre tudo, provando, obviamente, que tudo que foi citado, falado nos muitos processos que tramitam na justiça é mentira, não é verdade, que atropelaram a legalidade da coisa, que cometeram irregularidades, que houve vícios durante o certame licitatório, que houve pagamento de propina, como foi citado textualmente em alguns processos, ou a gente prova que tudo isso não existiu, e aí então a gente dorme em paz, bota a cabeça no travesseiro e dorme em paz, dizendo aqui na minha cidade a coisa é correta, não é vagabunda, sem vergonha e mal feita, não é verdade? Como aquilo que eu mostrei lá de Brasília, o jornal aqui de Brasília, está uma nhaca licitação lá, e de repente eu vejo os grupos são os mesmos que estão aqui em Marília, pô, caramba, né? Estou dizendo aqui, não estou puxando para nenhum dos lados, pelo amor de Deus, só não dá para conviver com coisa errada, não é? Ou a gente prova, e a justiça é a seara, é o campo onde isso tem que ser provado, que não tem nenhuma vagabundice nesse negócio, ou então, meu amigo, vamos apurar tudo e botar os pingos nos is e responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, se necessário for, embargar tudo isso, acabar com tudo isso, essa saroba que virou essa licitação e fazer uma outra transparente, com o acompanhamento de tudo, com a sociedade civil organizada, a Câmara, Matra e todo mundo com o zoião desse tamanho em cima, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Para mostrar que nós aqui não puxamos sardinha para lado nenhum. Nota de esclarecimento, está nos jornais hoje, nota de esclarecimento da empresa circular. Item 1. Não houve nenhuma decisão judicial tornando sem efeito a liminar concedida pela desembargadora doutora Ana Luísa Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que garante à circular de Marília a continuidade da exploração do transporte coletivo urbano. E, de fato, a gente lendo a última manifestação da Justiça lá de São Paulo, que a Prefeitura utilizou para tirar a circular e colocar as novas empresas, não diz em momento algum, em linha nenhuma, em palavra alguma, que cassou a liminar da 4ª Câmara de Direito Público. É a mesma coisa que você falar assim, está escrito Pedro aqui, P-E-D-R-O. Aí o outro lê, não, está escrito Paulo. Mas é P-E-D-R-O. Não, é Paulo. Aí vem o outro, é Lauro, não é Paulo. Porra, pera um pouquinho. Está escrito Pedro Cristo, porca-pipa. Mas tá difícil, né? Eu já perdi a boa com esse negócio aqui, porque dá cãibra no cérebro. Você entende uma coisa, tá lendo uma coisa, o pessoal interpreta outra. Que coisa de doido. Item 2, nota da circular. Utilizando-se, não sou eu que estou falando, hein? Utilizando-se de violência, arbitrariedade e abuso de poder, isso foi narrado em boletim de ocorrência, que eu tenho cópia aqui também, a Prefeitura e as duas empresas concorrentes tomaram à força o terminal rodoviário urbano na tarde do último sábado. Muito bem, nota da circular. Aí, cadê as outras? Ah, tá aqui, grampeei tudo junto. Nota da Prefeitura, depois que a circular emitiu aquela falando da violência. Nota para a imprensa, Prefeitura, data de ontem, 20/5. Chegou de noite nos e-mails do pessoal da imprensa. A Prefeitura Municipal informa que apenas vem seguindo decisões da Justiça. A Prefeitura jogou para a Justiça. Ou seja, as empresas estão operando o sistema de transporte coletivo regularmente. O objetivo da administração é garantir aos usuários do transporte público um serviço de qualidade, conforto e economia. Serviço que está sendo devidamente fiscalizado pela Indurb. A Prefeitura esclarece que em nenhum momento
houve violência no início das atividades das duas novas empresas prestadoras do serviço do transporte público da cidade. Prefeitura Municipal de Marília, ok? Então a Prefeitura jogou para a Justiça e negou violência. Aí nós vamos para a nota emitida pelas duas empresas, a Grande Marília e Sorriso de Marília. A nota começa assim, assinada pelo jornalista Marcelo Moriyama, assessor de imprensa da AMTU, Associação Marilhense de Transporte Urbano, Grande Marília e Sorriso de Marília. Ok? Data de ontem. Ele começa escrevendo o seguinte: a pedido da assessoria de imprensa da Prefeitura, segue abaixo o texto informativo sobre o início das operações das duas novas empresas de ônibus de Marília. Então a Prefeitura ligou pedindo que as empresas emitissem uma nota face à manifestação da circular e da própria Prefeitura. A Prefeitura jogou para a Justiça, não jogou? Acabei de falar aqui. Prefeitura Municipal informa que apenas vem seguindo decisões da Justiça. As novas empresas dizem: os ônibus das duas novas empresas de transporte coletivo urbano começaram a circular nas ruas da cidade a partir das 14h30 deste sábado, dia 18 de maio, após derrubar liminar do TJ que suspendeu o início previsto a 0h do mesmo dia, coisa que não aconteceu segundo os documentos apresentados até agora. E aí, lá na frente, dizendo que a Transporte Coletivo Grande Marília e a Aviação Sorriso de Marília iniciam as atividades conforme instrução da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura jogou para a Justiça, as duas novas empresas emitem uma nota da assessoria de imprensa jogando para a Prefeitura. Ó, negão, quem mandou a gente entrar foram vocês. Tá vendo como é que a batata quente tá no colo do pessoal da Prefeitura, da Indurb, por aí vai? E aí vem aqui uma série de outras informações, dizendo sobre o passe integrado em todos os pontos de ônibus da cidade, que ainda não foi implantado, que o edital exige, e que não foi implantado porque diz que o banco de dados que estava com a circular não foi entregue para as novas empresas, conforme notificação feita pela Prefeitura. A circular chegou, inclusive, a ser multada em R$100 mil por dia por não entregar o banco de dados. Aí recebi a informação que houve a entrega do banco de dados, sim, mas não para a Prefeitura, em juízo, está lá no fórum, na Justiça, porque o negócio ainda está embrulhado, embromado. Não é fácil, gente. Percebeu como é que começou o jogo de empurra? Estou falando, aquela decisão que disseram que permite as empresas entrarem porque caçou a liminar da outra, não está escrito isso, a menos que tenha uma outra por aí. Mas naquela não está escrito. Está escrito lá, Pedro. O cara lê e fala, não, está escrito Paulo. Mas é Pedro, pô, P-E-P-D-R-O-Dro, Pedro. Não, é Paulo. Tô falando, tá confuso o negócio. Agora começou o jogo de empurra. Circular fala em violência, fala que não caiu liminar, a Prefeitura diz que está apoiada em decisão da Justiça e as novas empresas, a pedido da Prefeitura, se manifestam e escrevem: estamos seguindo a orientação da Prefeitura. Ou seja, toma que o filho é teu. É a Rosângela Martins que está aqui? Rosângela Martins já está no Viva Voz. Aqui assim que eu falo? Beleza, vou colocar bem pertinho aqui. Rosângela, você está acompanhando a audiência que acontece neste momento na Biblioteca Municipal com a presença do procurador do Ministério Público do Trabalho em Marília, o Dr. Marcos Vinícius Gonçalves. Como é que ficou a situação aí? Tem alguma posição definida já, Rosângela? Olha, há sim um acerto entre todas as partes envolvidas, Ailton. Na verdade, agora o que importa para o promotor é que as novas empresas e o sindicato, mais a empresa circular, se entendam e transitem informações. Por quê? Porque para ele o que importa é o cumprimento do TAC, que por enquanto está tudo ok e nada está sendo desrespeitado. E outra questão que importa para o procurador é o pagamento das verbas rescisórias, tá? Então, o primeiro passo aqui é que essas informações dos funcionários que estão registrados nas duas empresas cheguem ao sindicato para que eles possam, então, chegar a um acordo e, pelo entendimento do procurador, Ailton, é muito difícil que as coisas mudem. É isso aí. Para ele o que importa é o cumprimento do TAC e que os funcionários recebam, tá? Ficou, então, quer dizer, recebam. Esse pagamento ele deve ocorrer em até
10 dias. Mas Entendi. para isso, o sindicato deve ter em mãos a lista dos funcionários que estão trabalhando já na Grande Bauru, Grande Marília, né? Isso. E na Aviação Sorriso, tá? Perfeito. E Então, a circular também vai disponibilizar essa lista. Você está me ouvindo, Rosângela? É só uma pergunta. Para o Ministério Público do Trabalho, o que interessa apenas é a questão dos funcionários, seja vinculados à circular, seja vinculados às novas empresas, que é garantir o deles, né? Exatamente, é isso que ele quer. Então ele deu um prazo para que essa lista chegue às mãos do sindicato até amanhã. Então os advogados da Grande Marília e da Aviação Sorriso, eles estão aqui e já estão firmando esse acordo de entregar ao sindicato, à advogada do sindicato, a doutora Adriana Ferrari, a lista dos funcionários que já estão registrados, tá? E a empresa circular também, evidentemente, que estará à disposição para complementar essa lista, para passar as informações necessárias para que esses funcionários tenham seus direitos garantidos. E daqui 10 dias, mais ou menos, vai acontecer, então, o pagamento dessas verbas rescisórias pela empresa circular. Ok. Muito obrigado, Rosângela. Obviamente, nós teremos todas as informações complementares na edição de amanhã do nosso Hora H. Obrigado, Rosângela. E também, obviamente, dentro da nossa página no Facebook, que é facebook.com/HoraHTV. Aqui a informação é em tempo real, meu irmão. Tudo aquilo que nós acabamos de falar agora com relação às empresas, circular, Grande Marília e Sorriso de Marília, e esse jogo de empurra que já começou, eu acho que o Jornal da Manhã está relatando, e muito bem na edição de hoje, está aqui o Jornal da Manhã, nosso parceiraço também, sempre divulgando o nosso programa, sempre em sintonia com a Hora H, o melhor veículo de comunicação impressa da cidade. E a gente, acho que não vai ter condições de mostrar aí, na página 4, transporte coletivo. Pode cortar aqui para mim? Pode cortar aqui para mim. Aí. Circular acusa prefeitura e empresas de arbitrariedade e abuso do poder. Posição da circular. Embaixo. Empresas dizem ter seguido instrução da prefeitura para assumirem serviço. Então a circular acusa a prefeitura e as empresas de arbitrariedade e abuso. A prefeitura diz que cumpriu o que a justiça mandou, embora não esteja clara essa decisão, nós já mostramos aqui. E as duas novas empresas falaram, pera um pouquinho, nós ganhamos a licitação, fomos declaradas ganhadoras, por favor, vai com esse bode para lá, porque eu não quero ele fedendo aqui no meio da minha sala. Nós estamos seguindo a instrução da prefeitura. Eu acho que o Jornal da Manhã trouxe a informação exatamente como deve ser. Jornal da Manhã, ligue e assine 3311-5400 para receber o melhor veículo de comunicação impressa da cidade todos os dias aí na sua casa ou no seu trabalho. Eu estou em cima do horário, não tenho condições de colocar no ar a questão do IPREM, que foi votada ontem na Câmara Municipal, mas foi aprovado o projeto com 3 votos contrários apenas, projeto este que permitiu, primeiro, a fixação de juros mensais nas parcelas do parcelamento, nas parcelas que foram montadas para pagamento da dívida da Prefeitura com o IPREM, em 0,5%. Então, juros mensais de 0,5%. Foi dispensada multa, isso está tácito, ficou claro agora no novo texto da lei. E foi disponibilizado 100% dos recursos dos repasses feitos pelo FPM, Fundo de Participação dos Municípios, como garantia. Antes eram 18% apenas da verba do FPM, que a Prefeitura tem direito, agora 100% a totalidade, se necessário for, para fazer frente à garantia de pagamento da dívida previdenciária. Eram 78 milhões de reais que foram parcelados. A gente vai voltar nesse assunto, teve vereador bravo, teve vereador explicando como é que a coisa foi, isso tudo a gente expõe para os senhores na edição de amanhã do nosso Hora H. Chegamos ao fim de mais este programa, é possível que hoje, a qualquer momento, tenhamos novidades, tanto na questão dos servidores públicos, quanto na questão do transporte coletivo dos ônibus que operam aqui na cidade. Eu só peço a Deus uma coisa nas duas situações, que o coitado do servidor não seja penalizado, que é a parte mais fraca de toda essa história, não é? Está só querendo dele, mais nada, ele faz jus a isso, e no caso dos ônibus, que a população é que seja beneficiada e que a cidade não incorra em irregularidades, em erros nesse processo de licitação. É tudo que a gente não quer. A gente quer tudo bonitinho, legal, que saia na mídia, tá todo mundo aplaudindo. E não que esteja essa saroba como está a licitação dos ônibus aqui na cidade. A qualquer momento, novas informações pelo nosso Facebook, facebook.com/HoraHTV. Tchau.